Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Sou Rafa Cotrim, consultora de imagem e estilo, e hoje eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que não tem muito a ver com a questão da roupa em si, mas que ao mesmo tempo tem tudo a ver, e que é uma pergunta que talvez você não escute há muito tempo. Você tem estado no centro da sua própria história? Ou será que você vive apagando incêndio, cuidando de todo mundo, de tudo, de todos, enquanto você vai esquecendo de você mesma? E se assim como eu, você é mãe, eu... a gente se entende, não é mesmo? Mas esse vídeo eu quero te fazer um convite, um respiro. Respira para você parar um pouco e se reencontrar. Se reencontrar com quem, Rafa? Com a mulher que você é, com a mulher que Deus sonhou que você fosse. E aí eu sei, pelo menos a minha geração e até acho que a geração passada, a gente cresceu acreditando e sendo ensinada que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa ser uma mãe presente, uma esposa atenciosa, uma profissional competente, uma filha prestativa, uma amiga disponível, malhar todos os dias, ter uma dieta equilibrada e ter vida social e aí quando a gente vê, a gente virou suporte da história de todo mundo. A gente tá ali, né, sendo step de todo mundo. E não é que isso seja ruim, muito pelo contrário. Inclusive aqui eu tenho essa frase de São José Maria Escrivá que diz: seja útil, deixa rastro, que a sua vida não seja uma vida estéril, que a sua vida dê frutos. Porque é isso, não é ruim nada disso. É lindo, é preciso amar, é preciso cuidar, é preciso servir. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você está se incluindo nessa entrega? Você tem estado presente nessas entregas? Ou só tem sobrado o pó da rabiola de você mesma no fim do dia? Eu gosto de uma frase também de São José que diz: espremida como um limão. E no final do dia a gente tem que estar mesmo espremida como um limão. Tá tudo bem. Mas a gente precisa também ter suco, né, nesse limão. Não é só ficar espremendo lá o bagaço, 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 até não sair mais nada. E a verdade é que ninguém sustenta o mundo se não estiver sustentada por dentro. Isso é um fato. E aí é aqui que começa o seu reencontro. Sabe aquela história de que quando eu falo, o meu ouvido é o mais perto, então eu sou a primeira a ouvir? Então quero te lembrar de uma coisa que eu precisei lembrar para mim mesma. E não foi de uma forma muito fácil, eu confesso. Recentemente. Toda criança nasce do cuidado de alguém, né? Se você aí é mãe, tem filhos, o seu filho nasce, né, através de você, né, da união sua do seu marido, nasce do seu corpo e nasce também precisa do cuidado. Eu tenho um bebê hoje, ele precisa do meu cuidado. Ele não vai se formar sozinho. Assim como nós, mulheres aqui, eu, você, não fomos formadas sozinhas. Nós fomos e continuamos sendo fruto daquilo que Deus sonhou, né? Nós somos aquilo que Deus criou. E assim como os meus filhos têm muito de mim, das minhas características, enfim, tem muito até do meu cuidado, eles não são eu. Assim como também eu sou obra de Deus, eu sou criatura de Deus, mas eu não sou Deus. Mas a gente se esquece disso, né? E aí, quando a gente se esquece disso, o que a gente quer fazer? A gente quer controlar tudo, a gente quer resolver tudo, a gente quer saber de tudo, a gente quer carregar tudo, a gente quer dar conta de tudo. E aí, só que a gente não é Deus, a gente não é onipotente, a gente não tem toda a força do mundo. E aí a gente vai sentindo esse peso. E aí a gente tende o quê? A se cobrar, a dizendo assim, mas eu sou fraca, mas eu não dou conta, mas é isso, mas aquilo. E não é que eu sou fraca, não é que você é fraca, não é que você não dá conta. É porque você e eu estamos tentando muitas vezes ser alguém que a gente não é. Ser, né, esse Deus que resolve tudo, que dá conta de tudo. Então, eu precisei, há algum tempo, reconhecer os meus limites e saber na verdade, assim, colocar no papel o que é o tudo que eu tô querendo dar conta. E não só o tudo que eu quero dar conta, mas qual é o tudo que eu preciso dar conta. Porque quando você reconhece o seu limite, você começa a se reconectar, não só com você, mas também com Deus. E aí eu vou contar pra você um pouquinho da minha história, porque eu sempre fui católica, sempre fui uma pessoa de rezar, de ir à missa, de grupo de oração, enfim, de tudo isso. Mas era tudo muito feito no automático. Em agosto de 2023, eu decidi viver, ter uma intimidade, um relacionamento de fato com Deus. E aí eu sempre brinco que ali foi a minha segunda conversão, sabe? Porque eu sentia essa necessidade. Eu sentia essa, de fato, essa necessidade de parece que ter um algo mais. Por mais que eu fosse na missa, por mais que eu tinha ali os meus momentos de oração, ouvia músicas e né, conversava com Deus ao longo de todo o meu dia, eu precisava de algo mais. E aí eu entendi que ter essa espiritualidade, buscar essa espiritualidade, não é se isolar do mundo, não é viver das rezas bonitas, não é viver de frases de efeito. Não é nada disso. Porque essa verdadeira espiritualidade, ela exige uma ação concreta. Ela exige que eu faça algo e que eu mude algumas coisas. Então, viver essa espiritualidade, ela vai passar pela tua postura, pelas suas decisões e por essa presença no agora. É você estar presente no agora. Então, agora, neste momento, às 9h46, eu estou gravando o vídeo. Então, a minha cabeça tem que estar aqui. Não pode estar, meu filho está dormindo, o que eu vou fazer
de almoço, eu preciso buscar a criança na escola, nada disso. Eu preciso lembrar que eu preciso estar e me conectar no agora. E aí existe um caminho para isso, um caminho que é prático, um caminho que é real, um caminho que é possível na minha e na sua vida, tá? De mulher que trabalha, que tem casa para cuidar, filho, marido. E eu costumo dizer que são os 7 passos que nos orientam ali para Deus, né? Que nos orientam para quem a gente é. Porque quando a gente se conecta com Deus, a gente se conecta com quem a gente é, com a nossa essência. A gente para de brigar com a nossa verdade, com a nossa essência, com aquilo que a gente é. E aí o primeiro passo, ter uma conduta correta. É agir com integridade, agir com verdade, mesmo quando ninguém tá vendo. Porque você tá vendo o tempo todo. E aí, se as suas atitudes, elas são desconexas, elas se contradizem, você vai minando ali a tua autoestima, você vai minando a tua autoimagem e vai construindo ali crenças de que você não é digna de valor, de que você não é uma pessoa confiável. Então é importante ter essa conduta correta, mesmo quando ninguém vê. Segundo passo, oração constante. E aí, né, vida de mãe, não dá pra parar o mundo pra gente rezar, não, né? Então, assim, é uma conversa com Deus no meio do seu dia, enquanto você tá fazendo o almoço, enquanto você tá lavando a louça, enquanto você tá trocando a fralda, enquanto você tá indo pro trabalho. É ter esse relacionamento, ter esse diálogo com Deus, falar com Ele, entregar pra Ele aquilo que está no seu coração, nos seus pensamentos, por mais que Ele já saiba. Terceiro passo, ter leituras espirituais. E assim, é muito legal, né, gente, ler aqueles livros de ficção, de romance, blá, 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 blá. Mas eles não alimentam a nossa vida, né? Eles não alimentam a nossa alma, eles não edificam quem a gente é, eles não trazem nada de útil. É entretenimento, e tudo bem. Mas a gente não pode ficar só nesse raso. A gente foi criado para águas profundas, para ir mais além. E as leituras espirituais, elas alimentam a nossa alma. Elas forjam o nosso caráter, elas fortalecem quem a gente é. Então dá para você ler a vida dos santos, dá para você ler histórias desde a igreja, dá para tem uma série de livros interessantes. E você não precisa nem ser livro, pode ser ouvir um podcast, pegar textos, insights bacanas, certo? Quarto passo, ter uma intenção amorosa. Fazer aquilo que precisa ser feito por amor, não por obrigação. Sabe quando a criança chora de madrugada? Você tem que ir lá, né? É a tua obrigação. Mas fazer isso com amor. Fazer isso como uma oportunidade de amar. Servir a mesa para a família com amor, não só porque precisa, mas porque ali você constrói um relacionamento, você aprofunda os laços, você estreita os laços, você se torna presente ali para os seus, pro seu marido, para os seus filhos, enfim, para quem estiver ali com você. Então, ter na vida essa intenção amorosa. Quinto passo, estar em lugares sagrados. Então, a nossa alma, ela respira, ela anseia por esse sagrado. Então, é você buscar estes lugares. Você não vai encontrar Deus ali no meio do baile. Não vai. Pode encontrar? Pode. Mas deixa eu ser pequena, né? Então, assim, vai até um lugar, um templo, a uma igreja, a um lugar onde você possa ter esse encontro com Deus de fato, onde a sua alma pode descansar, onde ela pode se abastecer. Próximo passo, que eu já até me perdi aqui nos números dos passos, acho que é o quinto ou sexto. Diário de autoanálise. Vou dizer para vocês que essa é uma coisa que é complicada, mas quando todos os dias à noite você para e se olha com verdade, tá? É só você com você mesmo, sem, sabe, ficar se escondendo, você melhora muito. Porque você vê exatamente o que você fez de bom no dia, o que você fez de mal e o que você poderia ter feito. E aí você pode até criar passos para que você possa melhorar. Né? Então, assim, putz, eu vejo que toda vez eu peco nisso aqui, eu erro nisso aqui, eu falho miseravelmente nesse ponto aqui. E aí você coloca um plano de ação para melhorar esse ponto. E, último ponto, gratidão. Sabe? Nada de gratiluz e gratidão ao universo, nada dessa coisa. Mas, de fato, ser agradecida por tudo aquilo que você tem. Tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim. Agradecer pelas bênçãos, mas agradecer também pelos desafios. Porque os desafios nos fazem crescer. Eles nos tiram ali da nossa zona de conforto, do lugar pequeno e nos levam além. E aí lembrar que a gente não precisa, né? Você não precisa fazer tudo perfeito. Você precisa começar. Tem 7 passos, mas você não precisa colocar todos eles em prática hoje. Começar agora a colocar todos eles. Escolhe um e vai colocando dia após dia. Porque você precisa começar, você precisa dar este primeiro passo. Porque uma mulher que ela se espiritualiza, que ela se conecta de verdade, de forma real, de forma concreta, de forma integral, ela é capaz de transformar tudo ao redor dela. E eu digo isso por experiência própria. Agora, deixa eu falar para você de uma parte um pouco mais profunda desse processo. Porque te dei aqui 7 passos, mas existe algo, né? Você precisa começar. E existe algo um pouco mais profundo de tudo isso. Que é o quê? É se reconectar e ter responsabilidade. É assumir a sua própria história. E aí, quando a gente fala sobre assumir a própria história, não é sobre ter controle, mas é sobre se responsabilizar de forma real sobre aquilo que sobre a sua vida. É não ficar culpando os outros, o tempo, a rotina, o passado. Ah, mas eu sou assim porque eu nunca tive, não sei o que, não sei o que lá. Ou, eu não consigo fazer isso porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que não sei o que, não sei o que. É parar de colocar desculpas e se apropriar. E se responsabilizar da sua vida e se apropriar de forma real daquilo, da sua realidade, da sua circunstância atual. E aí você começa a agir com intenção, com verdade, com disposição. Porque sim,
Você pode ter tido experiências difíceis, você pode ter vivido dores, abandono, cansaços, injustiças, enfim, muitas coisas ruins podem ter acontecido na sua história, mas elas não definem quem você é. Mesmo com todas essas experiências delicadas, experiências difíceis, ainda assim você pode e deve escolher como você vai viver a partir de agora. Se você vai viver a partir dessas experiências e vai ficar revisitando esse passado e se martirizando, se vitimizando por conta desse passado, ou se você vai desenhar uma nova história, se você vai, a partir de agora, se colocar no centro da sua vida, assumir a sua vida com coragem. É sem egoísmo, é sem culpa, mas é com coragem, é com entrega, com verdade. Sabendo que, né, você foi criada por Deus e que Deus te deu uma missão, que você tem aqui uma missão e que essa missão ela começa dentro de você. Seja essa missão profissional, a missão da sua casa, enfim, você tem uma missão, uma vocação. E ela começa quando você se apropria dela, quando você olha para você e assume a sua vida com responsabilidade. E eu vou te dizer algo que eu aprendi tanto na teoria quanto na prática. Quando a mulher ela se encontra, quando ela se coloca de fato no centro da história, quando ela se apropria de quem ela é, da sua função, da sua essência, da sua missão, da sua vocação, tudo ao redor dela se transforma. Tudo. A relação dela com o marido, com os filhos, com os pais, com sogra, com o profissional, com tudo. Não porque ela virou uma santa, porque ela virou um ser perfeito, iluminado, de luz, que zero sem defeitos, mas porque ela entende que viver com verdade é mais importante do que agradar, é mais importante do que passar por cima dos seus valores, daquilo que você acredita. Ela entende a verdadeira missão dela, a verdadeira vocação dela. E viver com intenção é muito melhor. E eu vou dizer que é muito mais poderoso do que seguir no automático. Porque quando você está no automático, de fato, você não percebe o que você está fazendo. E as coisas vão passando sem que você perceba. E isso é possível. Eu arrisco dizer até que só é possível quando você coloca Deus no centro. Porque quando Deus está no centro, é que tudo é colocado no seu devido lugar. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui qual destes 7 passos você vai colocar em prática. Não vou dizer hoje, vai, ainda essa semana. Vai, uma semaninha pra gente, né? Colocar aqui um dos passos em prática. Se você já quer colocar mais de um, se você já tem outros que você já tá colocando em prática e fala, não, esse daqui eu já coloquei, então agora eu vou incluir mais um. Me conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com uma mulher que você ama e que você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem, disso, desse tema, desse assunto, para que a gente possa juntas voltar para o centro, voltar para o nosso coração, nos voltarmos para a verdade. Um beijo e até o próximo vídeo.